Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui com uma presença ilustre, uma profissional assim, sabe, sensacional na área de RH. Ela tem uma experiência vastíssima. E hoje a gente vai tratar de um assunto que é recorrente aí no mercado financeiro, no mercado do business, nos negócios em geral, que é o PJ. A Hilda Miranda, é um prazer da gente ter aqui ela conosco, é mentora de carreira e liderança e palestrantes, formação em Direito, RH, mais de 20 anos no mundo corporativo, com liderança e gerentes de RH, especialista em análise de perfil, comportamental, sabotadores internos, crenças, ajuda de líderes e empresários no Brasil inteiro a engajar e motivar sua equipe. Então, Hilda, é um prazer imenso ter você aqui conosco. Muito Tenho boa tarde. certeza que esse papo aqui vai ajudar muito alguns empresários que estão nesse grande dilema aí do que é de se deve contratar ou se não deve contratar o PJ. Eis a questão, né? Então, esse seu conhecimento vai ajudar muito o mercado para que possa realmente saber que caminho tomar. Contratar PJ ou contratar CLT. Pois é, Por uma boa favor. tarde, muito obrigada, estou honrada de estar aqui com vocês. É um prazer imenso poder transbordar um pouco do meu conhecimento. Essa pergunta é muito capciosa. Realmente, os empresários devem ou não contratar? Isso é um grande questionamento que os RHs têm, dúvidas, né, de como tratar isso, se isso é vantajoso ou não, e de fato, se isso é legal ou não. Muito bem. Muito obrigada. E hoje a gente pode dizer que nessa celeuma, a gente está passando agora, essa semana especificamente, o nosso ministro Gilmar Mendes, ele se posicionou em função de um processo e mandou parar todos os processos que estão correndo no Brasil para tomar uma definição. A gente sabe, vem acompanhando aí a justiça, que a maioria dos ministros que estão lá no Supremo Tribunal, eles são favoráveis à pejotização. Então, gente, pejotização não é crime, desde que você utilize os métodos, né? A gente sabe que tem muita coisa errada, então você junta provas contra você. Então, o que é que você acha dos empresários e líderes? Estão preparados para contratar PJ, Ildo? O que é que você acha em relação a essa pergunta? Eu percebo claramente, atendendo as empresas, os empresários, os gestores, que existe ainda muitos quês. Eles têm dúvidas, então está muito ainda, não tem clareza. Eles não têm o preparo porque acabam tratando o PJ como CLT. Por isso que causa uma confusão grande e aí traz problema. Por isso que eles têm medo. Mas eu acredito que dentro de um treinamento, trazendo uma informação com relação mais clara a todo esse processo, eu acredito que eles vão ter muito mais clareza e mais segurança para trabalhar com PJ, que, na minha opinião, é o melhor caminho. Perfeito. E quais seriam as dificuldades que hoje você verifica nos empresários e nos RH quando lida com os PJ, né? A gente sabe que é meio bagunçado, é uma situação meio no oba-oba, meio no improviso. Não existe técnica, né? Não há um procedimento realmente que possa você implementar e você ter realmente um acompanhamento desses PJ com a organização. Às vezes o empresário desconhece e às vezes o próprio RH não tem um sistema apropriado. O que é que você percebe aí no mercado? Percebo claramente que essa bagunça que a gente diz, uma desorganização, é por falta de conhecimento. Não teve treinamento do RH para saber lidar com os dois tipos de colaboradores. O CLT é colaborador, PJ é PJ, eles não sabem diferenciar qual a tratativa. E geralmente não tem nenhum oficial, né? Isso não está oficial. A pessoa se diz MEI ou se diz PJ sem ter nenhum CNPJ e o RH não está preparado nem para fazer essa cobrança. Então precisa ter clareza, um meio, ou seja, sistema, ou um método como o PJ, para trazer clareza para ela trabalhar de maneira mais segura. Eu percebo que eles não contratam, às vezes com necessidade, ou tem um CLT disfarçado de PJ. A boa notícia é que a gente lançou agora recentemente em Alphaville o método PJ. O método PJ ele é composto por um software e pelo método, onde justamente ele vem para tentar minimizar, justamente blindar esse empresário, ajudar o RH a controlar. É como a gente falou, há uma desorganização, não há um critério, e a gente criou esse método baseado no que vem
sendo favorecidas as causas que caem no Supremo Tribunal Federal, e como eu disse, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles são favoráveis à pejotização. Por quê? Porque se torna uma economia tanto para o contratante, que é o empresário, como para o contratado, aquele que estava na condição de CLT e migrou para PJ, ou aquele que está buscando uma oportunidade e quer se oferecer como PJ. Você sabe o que um RH deveria fazer para controlar um PJ e evitar compliance, principalmente quando o ambiente tem PJ e CLT? Porque muitas vezes a gente vê um ambiente, um escritório, onde você tem o CLT e tem o PJ. Mas será que esse RH ou essa empresa, ela implementa um método, uma forma de separar? Porque, pelo que me consta, a forma de eu tratar um PJ não pode ser a mesma forma do CLT. Não. A gente sabe que a CLT, no artigo 3º, ela diz que para você caracterizar um CLT, você tem que ter subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Se você tem os 4, você tem um CLT. Mas, se você conseguir quebrar um desses atributos aqui da CLT, você tem um prestador de serviço. Então, qual é o objetivo que você tem quando contrata um PJ? É você quebrar um desses 4. A gente sabe que onerosidade não dá, porque ninguém vai trabalhar de graça. Sim. A habitualidade não dá para quebrar, porque sempre vai ter frequência. Sobra a pessoalidade, não é? Isso. E a subordinação. Então eu queria que você falasse um pouco dessa mistureba aí que existe quando você tem um ambiente CLT e PJ. E o que é que você tem enfrentado e essa dificuldade de você mudar a cabeça que faz parte dessas empresas para realmente separar e blindar perante uma causa trabalhista futura. Eu percebo dentro das empresas, tanto o RH quanto a gerência, líderes, empresários, com um certo medo de ter o PJ. Porque não sabe tratar. É justamente isso que você falou, não tem diferença, não tem um treinamento, eles não têm conhecimento da forma de quebrar os 3 itens que são importantes. E aí falta isso, falta a questão de ter o mesmo o CLT junto com o PJ fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos comportamentos. O que falta é um treinamento. E subordinação, né? Subordinação total. Não pode haver o comportamento de subordinação vem até por osmose, porque ele está no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas, cumprindo os mesmos diretrizes. Quando você tem eu vejo isso, né? Se for treinado com esse método do PJ que você está me dizendo aí, que tem tá eficaz, baseado no artigo 3º da CLT, vamos quebrar no mínimo 2 aí. E aí você consegue trazer para ele clareza que ele vai se blindar contra um processo trabalhista futuro. Ele vai se blindar na questão do compromisso desse PJ em ter a entrega de uma nota fiscal, de pagar os tributos, e ele vai ter mais rendimento, ele vai render mais, porque ele vai ganhar mais. E a empresa vai ter um custo menor. Eu vejo muito falta desinformação. Por isso que gera a bagunça desorganizada, que é o PJ funcionando e tendo o comportamento CLT, muitas vezes, por isso que acaba futuramente trazendo um processo trabalhista. E isso é muito ruim para a empresa, por isso que a empresa às vezes tem cargos que ela precisa do PJ e tem dificuldade de tratar da tratativa, com contrato, com como trazer esse colaborador, esse PJ trabalhando, entregando resultado, muito além do que o CLT às vezes deveria entregar. Exatamente. Então, o que a gente percebe é que a pejotização, eu acho que é um caminho sem volta. Sem dúvida. E por que um caminho sem volta? O Brasil é o país que tem mais pagamento de imposto no mundo. E também passivo trabalhista. Sim. Quantas empresas já saíram do Brasil? A gente tem o Citibank, tem a Ford e outras, né? E várias empresas quebraram por conta de passivo trabalhista. Então, isso é fato. E o outro ponto que eu gostaria aqui de ressaltar, que é importante você implementar o PJ dentro da sua empresa, é o fator economia. E eu diria mais, além da economia, você, contratante, vai economizar, e você, contratado na condição de PJ, também vai ter um aumento de renda. Eu vou até dar um exemplo aqui.
por exemplo, um trabalhador que ganha R$ 10.000 CLT, ele recebe aproximadamente aí R$ 7.000 líquido. O contratante, se ele for lucro presumido ou lucro real, se ele contratar esse PJ com 10 mil, isso aí, gente, a gente fica aqui à disposição até para lhe dar uma consultoria específica para analisar a tua atividade, enfim, fazer tuas contas. Mas esse mesmo trabalhador CLT que ganha 10 mil, se ele migrar para PJ, ele vai para 15 mil e alguma coisa. Líquido. Por quê? Eu tenho os 27,42, que é décimo, férias e FGTS, e eu tenho aí em torno de 27,5, que é o imposto de renda e o INSS. Então aí dá já uns 50 e tarará. Então vai para 15 mil e alguma coisa. Então quer dizer que eu, que sou empresário, for contratar um CLT que custa 10 mil, ele vale para mim 15 mil. Eu não estou colocando os outros benefícios, aqui é uma conta seca. Beleza. E eu, empresário, se eu for contratar esse CLT, eu vou pagar quanto? Em torno de R$ 12.000. E o CLT, que ganhava 7 mil líquido, ele passa a ganhar 12 mil líquido. Caramba! Como PJ. Então, vamos recapitular. Eu ganho 10 mil CLT, salário bruto, recebo 7 mil líquido. Passei a PJ, meu salário foi para 12.742, que é 27,42, o equivalente a décimo, férias e FGTS, e me resulta um líquido, veja só, 27,42 vai para 12.742, o líquido vai dar aí o quê? Uns R$ 12.000, porque eu vou ter só 6% de imposto, dependendo da atividade. E o empresário, por sua vez, esse trabalhador que custa, eu tenho um salário de 10 mil, ele vale 15 mil aproximado de custo, e ele vai valer agora 12 mil. Então, todo mundo sai ganhando. E o governo recebe o imposto também. Então, os três ganham e a economia funciona. Então, a gente tem que entender que a economia, a máquina, ela tem que funcionar. E até digo, porque a nossa contratação PJ, ela pode ser até um pouco melhor do que a contratação americana. Gente, se CLT fosse bom, os americanos estavam vindo trabalhar aqui, na verdade. Sim. Mas, na verdade, somos nós que estamos indo para lá em busca de uma qualidade de vida melhor. Então, se a gente tem condições de oferecer uma qualidade de vida melhor para os nossos trabalhadores, ganha empresário, ganha trabalhador e ganha o governo também. Então, é um recadozinho que a gente coloca aqui e matematicamente a gente consegue provar que você ser PJ é melhor. E pejotização, repito, não é crime. O Supremo Tribunal está aí. E o nosso método que a gente desenvolveu foi baseado nas decisões positivas lá do Supremo, onde a gente oferece um software e oferece um método, que é justamente para mudar a cultura, o comportamento, a comunicação e o contrato. Né? Mas eu queria continuar aqui, Hilda, fazendo as perguntas que eu tenho que aproveitar, sugar o seu conhecimento. Como você verifica a forma de pagamento hoje para os PJ? Como é que os RH, você que está inserida ali no dia a dia das empresas, e a gente sabe que isso termina rolando provas contra, né? Que esse é o grande problema. Esse é o grande problema. E realmente eu vejo isso muito, a queixa do RH é o quê? Que o PJ, por vezes, apresenta uma conta pessoa física. O PJ, por vezes, não tem como emitir uma nota. Então, isso realmente, quando é pago direto na conta física, vai gerar prova contrária. Então, essa é a maior dificuldade. E, às vezes, por falta até de informação, de um treinamento, de uma orientação mais clara, esse RH aceita essa condição do PJ que não seria o melhor caminho, porque, nesse caso, ele não só não blinda a empresa, o empresário, mas gera prova contra ele. E, infelizmente, isso acontece muito. Olha não só. Se trabalha com a conta PJ. Então, você está me dizendo que, por depositar em conta pessoa física, isso gera um problema. Grave. Gravíssimo. Não tem a menor dúvida. Isso gera. E você tem que tirar a nota fiscal. E ainda digo mais, alguns contratantes, eles têm que estabelecer um treinamento para o seu RH. Exatamente. Gente, não é caro você fazer o treinamento do seu RH. O seu RH, ele tem que estar devidamente capacitado, até mesmo na hora que ele vai contratar. Porque
Se ele disponibiliza uma vaga e não faz em conformidade como deve ser contratado um PJ, ele está rolando prova também contra ele. Então, você não pode depositar numa conta pessoa física, você tem que depositar na conta pessoa jurídica, você tem que exigir a nota fiscal, você tem que ter uma forma de controlar se ele está pagando os impostos, né? Sim. E muitas vezes você faz o contrato com aquele CNPJ e não verifica se aquele CNPJ está apto ou inapto. Pois é, infelizmente. Então, se você contrata um CNPJ que está inapto e você vai fazer uma defesa, chega lá na justiça, o CNPJ está inapto, tu não paga, tu não exige nota fiscal, os impostos pagos e não tem um contrato bem feito, porque você contrata, você encontra aí no Google. Né? Ctrl+C, Ctrl+V você acha. Não dá. Mas será que esse contrato realmente ele está amarrado com todas as nuances, com todo o compliance, que de modo que na hora que você tiver a grata e surpresa de ter um processo, você pergunta RH, e aí? Ah, eu fiz assim, eu fiz assado, eu fiz desse jeito, vai falar com o departamento jurídico, e o departamento jurídico diz, infelizmente, causa perdida. Então, o que a gente quer aqui é tentar conscientizar o pessoal de que você contratar PJ é uma forma mais segura do que até o CLT. Porque se você compara uma empresa A que tem 100 CLTs com 100 contra 100 PJ, eu garanto que no CLT você tem mais passivo, você tem mais causa trabalhista contra o PJ, que é muito menor. Mas você tem que ter um método. Sem contar no CLT, tem os benefícios? Tem, mas ele é mais oneroso para a empresa. Com a pejotização, trazendo os PJs para trabalhar de maneira treinada, é um investimento. A empresa precisa investir em treinamento, não só do RH, mas também trazendo clareza para o PJ que está entrando, para que ele se comporte como PJ, para que ele tenha comportamento não como CLT, lendo esse contrato, trazendo as orientações, porque esse contrato tem que ter orientações. Se for Ctrl+C, Ctrl+V, com certeza vai ter. Não vai rolar. E se ele foi treinado, ele tem um contrato correto, ele tem conhecimento do contrato, ele vai se comportar como tal, ele sabe que não tem brecha para uma ação futura. Então a empresa está se blindando de ter um gasto muito maior no futuro de uma ação trabalhista. Então esse passivo de ações trabalhistas vai cair. Só que precisa ter clareza. Que é excelente ter PJ? É excelente. Mas precisa mudar toda a cultura e implementar isso de maneira muito clara e muito suave, muito claro. Com comunicação mais leve. Sem o ruído de, não, todo mundo faz igual, eu vou fazer assim. Não, tem que ter haver ainda que seja um investimento mínimo. Eu diria também, Hilda, que defendendo a bandeira do PJ, que você como PJ, você vai ter uma qualidade de vida melhor, porque você vai ter uma renda maior. Aí, já algumas entrevistas, porque a gente faz aqui a entrevista com o CLT que está querendo migrar para PJ e não sabe as vantagens. Então, nosso papel é justamente fazer essa consultoria gratuita, onde a gente faz as contas de quanto você ganha CLT, item por item, até mesmo para você oferecer uma proposta para o seu patrão, para migrar para PJ e você realmente fazer essa transição de forma segura. Não perder, ganhar. E também a gente é totalmente contra a questão de fraude ou de diminuição. Nós fazemos aqui a migração de CLT para PJ e cada centavo deve ser considerado. Sim. E eu garanto, é ciência, é matemática, que essas contas que nós fazemos, o patrão irá pagar o mesmo sem abrir a carteira. Ele paga exatamente quanto você custa. Aí alguns dizem, Tarcísio, mas eu não vou ter décimo, eu não vou ter férias, eu não vou ter FGTS. Gente, quando a gente faz a migração, a gente leva em consideração o teu décimo, as tuas férias. A única diferença é que você, ao invés de estar ganhando aquele teu salário que foi fatiado e foi colocado nome, então eu tinha um salário de 100%, aí 20% é o décimo, vamos dizer assim. O décimo você vai receber no final do ano sem correção. As férias você vai receber daqui a um ano sem correção. E o fundo de garantia? O fundo de garantia é até corrigido.
mas é abaixo da poupança. Então, por favor. Então, a ideia do método PJ é você pegar todos os benefícios que você tem e trazer para 1/12. Por isso que teu salário que custava 10 mil agora foi para 12.742. Mas entendam, o seu patrão ele não está abrindo a carteira. Ele está pagando o que você custa para ele. E ele ainda está ganhando, porque está deixando de pagar, por exemplo, o INSS empresa na condição de PJ. É matemática. Então, pejotização eu acho que é uma das alternativas que o empresário contratante e o empresário contratado, que ainda tem mais, o empresário contratado, ele se liberta das regras, ele se liberta de chegar lá, o patrão bate no ombro dele e diz aí, senta, trabalha e cumpre. Não é assim? Nada contra o CLT. Mas o método de você ser PJ, você tem liberdade, porque enquanto você tem que cumprir as regras na condição de CLT, na condição de PJ, você pode criar suas regras. Sim. Porque ali é um acordo entre contratante e contratado. E ali Sim. tudo vale entre as partes. Desde que não exista fraude. Ok. Não é? Então a gente é totalmente contra qualquer diminuição. Por exemplo, o cara vale 10 como CLT, eu vou pagar 8. Não. Se ele vale 10, eu faço questão de fazer suas contas para saber quanto você deverá receber como PJ, mas sem o teu padrão, sem o teu patrão abrir a carteira nesse sentido que eu estou falando, mas ele pode até melhorar. Na maioria das vezes, quando a gente faz aqui uma negociação, é tão bom para o patrão que ele diz, caramba, eu vou economizar isso, Tarcísio? Vai economizar. Então, tu contrata, ainda dá mais um agrado, porque eu acho assim, o funcionário, o colaborador, o prestador de serviço que trabalha para você de forma motivada, vale muito mais do que aquele funcionário que só quer cumprir o horário, fazer aquilo e ir embora. Ele entrega muito mais. Eu mais. até queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o funcionário motivado de um funcionário desmotivado, já que isso aí é a tua praia. Então, quando o CLT, o colaborador, está motivado, tendo o ambiente adequado, o reconhecimento, a motivação, ele entrega muito mais. Geralmente, a equipe que tem um líder, um gerente ou um empresário que motiva, que investe, que reflete no colaborador a valorização, ele vai ter um resultado maior. Esse é o grande ponto. No caso do PJ, você está dizendo que ele vai trabalhar, com certeza ele vai trabalhar muito mais feliz e entregar muito mais, porque ele tem a flexibilidade de garantir a prestação de serviço, fidelizando aquele cliente, entregando além do que ele até contratou, porque ele vai estar recebendo mais, trabalhando no que ama, dentro das condições que foram bom para as duas partes, tanto para o contratante quanto para o contratado. Lembrando que você investindo em treinamento, em motivação, em direcionamento, o líder tem que entender que ele a tua equipe é o seu reflexo. Se o líder tem clareza de qual o caminho que ele quer, quais as regras do jogo, delegar, supervisionar, vai ter resultado. E essa equipe vai trabalhar motivada. Claro, nunca vai pensar em deixar ele na mão. O PJ não vai simplesmente abandonar ele para outro, porque ele está no parceiro, porque é parceiro. O prestador de serviço vai ser parceiro da empresa e vai gerar muito mais resultado do que ele estivesse ali trabalhando no informal, sem ter muito clareza do que está fazendo, se está ganhando, se está perdendo. Eu não tenho isso. Porque a grande queixa do CLT, talvez medo, né, dele ir para o PJ, é a perda de alguns benefícios. Mas como você trouxe muito, muito claramente aí, que não se perde. Não se perde, se ganha. E ganha também para o empresário. Isso é muito, muito claro e muito importante ressaltar aqui, que quando o empresário contrata, por exemplo, numa função que possa ser PJ também, vamos deixar aqui que não é todo mundo que pode ser PJ, né? A gente tem que ter essa clareza. Numa função, por exemplo, de um CEO, de um diretor, de um engenheiro, de um dentista, de um médico, ou seja lá, engenheiro. Um engenheiro, um profissional do TI,
Sim. que é especialista, né, em tecnologia da As informação. profissões intelectuais, Geralmente, como todo, no pode todo, ser. deve ser, pode ser. Só aquelas de subordinação é que tem alguma restrição. Então, Não por é exemplo, aconselhável. esse profissional, ele tem um contrato ganhando o que realmente ele vale e ele vai entregar muito mais. A pessoa do CLT que tem clareza de onde ela pode chegar, o que ela está ganhando, se ela for motivada, ela vai entregar muito mais. Porque são pessoas. E nós não podemos esquecer que pessoas é o ativo mais valioso de uma organização. Eu diria até, viu, Hilda, essa mudança de comportamento, método que a gente está passando, que é a pejotização, os empresários eles têm que se conscientizar que hoje você cobra trabalho, tarefa, produtividade. Você tem que aprender essa régua para poder mensurar. Então acabou aquela história do Big Brother. Eu tenho que botar a câmera, vai ter que ter ponto, vai ter que ter isso, ele tem que estar sendo vigiado. Já passou a época da Revolução Industrial, já era. Hoje a gente está em outra vibe, como diz aí, né? A gente está numa situação em que eu entrego uma tarefa, eu tenho que ter o discernimento de saber o tempo que aquela tarefa leva, e eu tenho que dizer, olha, a tarefa começa no momento 1, termina no momento 10. Você se sente confortável para entregar essa tarefa? Ah, eu entrego no momento 8. Não, eu te dou até o momento 10. Claro que você, quando contrata a PJ, você vai ter que ter um contrato. Para você, não é oba-oba, não é desorganização. Inclusive, os processos que estão lá no Supremo, eles observam que existe uma relação de prestação de serviço e que tem que ter organização. Não é porque eu sou prestador de serviço e eu vou deixar de entregar uma tarefa e vai ficar por isso mesmo. Não. Eu posso rescindir o contrato. Okay. Eu posso colocar penalidades no contrato. Mas não é da mesma forma que é o CLT. Por exemplo, um trabalhador de CLT, quando ele falta, ele tem que se justificar, concorda? Sim. Já no PJ, ele não precisa se justificar. Mas eu tenho que ter um contrato muito bem elaborado que faça essa previsão. E, modéstia à parte, o nosso contrato ele já contempla essas situações. Então, o PJ ele é tratado diferente. E aproveitando esse gancho, eu queria saber de você a comunicação dentro dessas empresas. A gente sabe que tem muito ruído, né? Como você fala. E aí o RH se comunica através do WhatsApp, ou está lá no lugar onde eles almoçam. Fulano manda nota, ou eu mando um WhatsApp, ou eu mando um e-mail. Como é que funciona essa comunicação? Que eu acho que quando é usado vários meios, termina se perdendo. E eu faço aquele controle no Excel que na hora que o chefe pede alguma informação, ai meu Deus, está pedindo aí isso, onde é que está, menino, botasse aonde, gravou aonde? Fala um pouquinho sobre isso. Pegando o gancho do ruído, é verdade. Eu trabalho muito com a comunicação assertiva dentro do mundo corporativo. E um dos grandes ruídos com o prestador de serviço é essa questão das notas. Primeiro fica aquela WhatsApp, e-mail, não vi, não recebi, e aí passou da época, mas já passou da data, mas eu não recebi, quero receber, porque não tem, infelizmente, um controle de maneira muito assertiva, não tem. Isso é uma grande queixa que eu percebo uma grande dor que eu percebo dentro das empresas que o RH nos traz, por conta da flexibilização dele ser um PJ, como não tem clareza se pode cobrar, se não pode cobrar, eu só cobro meu colaborador, não cobro o PJ, então fica, me manda a nota, aí a nota era dia 5, já era dia 30 e não mandou a nota, mas eu preciso que você me pague, aí pagou na conta pessoa física, e aí gerou mais uma prova contra a própria empresa. Então existe muito ruído. Na verdade, o que eu penso hoje, claramente, falta clareza para que possa padronizar, ter um padrão de como esse PJ tem que se comportar, a começar pelo contrato, de como o contrato tem que ser claro no sentido dele entender quais são as funções dele, quais são as obrigações dele, como, por exemplo, ter uma conta PJ. Quando que emite essa nota? Qual é a data limite para ele emitir a nota para depois ele receber na sua conta PJ? Sim. Então, porque o RH acaba ficando meio refém dessa modalidade sem ter conhecimento. Quando se tem o conhecimento, e infelizmente
é o grande gap, né, que tem nas comunicações, existem os ruídos. E aí, às vezes o PJ está lá no grupo do WhatsApp dos colaboradores, participando como se fosse tal, que também não é correto. E isso é uma grande dor, porque quando se tem uma clareza e treina essa equipe, esse RH, faz a implementação, trata esse PJ como tal, para que ele tenha responsabilidades, que ele vai ter o benefício de ganhar mais, Sim. porque ele vai pagar menos, mas ele também tem compromissos a seguir, como a emissão de uma nota fiscal, que por vezes, eu que fui gerente de RH, posso dizer, eu tive PJ dentro de laboratórios, que ele emitia nota, a gente ficava 2, 3 meses sem receber essa nota. Porque ele não fazia nota, porque ele não tinha acesso, porque não dá, ou então ele tinha mais de um lugar que ele prestava serviço, mandava a nota de um lugar para o outro. Então acaba, e se você não está atento, o RH tem muitas funções, desde como participação, pacificar conflito, até ajustar a comunicação entre até líderes e contratar, selecionar, demitir, férias, N coisas, e ter mais esse adendo é complicado. Eu me compadeço do RH. Porque no RH acaba estourando tudo. E se amanhã depois surge uma ação, mas RH. E às vezes o RH se opõe a certas novidades, inovações, mudanças, por conta de pensar que vai agregar mais trabalho. Porque é uma carga muito pesada. O RH é o coração da empresa, embora digam que não, que é vendas, que é compra. O RH é o coração, porque o RH mexe no bolso. Ele coloca o dinheiro correto, ou tira se for um erro. Sim. E mexer no emocional. E o ouro, que é material humano. Principalmente, que é o passivo mais rico de uma empresa. É o ativo mais rico. Eu falo que pessoas que são ricos dentro de uma empresa. Que vai representar a cara da empresa. O nome da empresa. Ela entrega o produto da empresa. Então, ela tem que ser tratada de maneira muito peculiar. Então, o RH fica sobrecarregado. Então, por vezes, ele acaba falando, não porque ele não queira fazer o correto, porque falta informação. Então, a boa notícia que eu tenho para lhe dar é que com o método PJ, que a gente desenvolveu baseado nos julgamentos lá do Supremo Tribunal Federal, nós criamos a plataforma e também o método. A plataforma, Hilda, ela resolve isso perfeitamente para o RH. Sabe qual é o custo dessa plataforma? Eu vou dizer. R$ 49,90. Como, Tarcísio? Não. É R$ 49,90. Você, empresário, que contratar a plataforma que custa R$ 49,90, é por PJ que eu vou colocar lá? Era isso que eu ia perguntar. Não, você pode ter 1.000 PJ, R$ 49,90. E nessa plataforma vai organizar essa questão da nota? Vai organizar, já vai um contrato. Olha. Esse contrato é editável. A gente pode ajudar em alguma cláusula se possa, queira incluir, queira alterar, enfim. Vai o controle dos contratos. Ou seja, você que é responsável pelo RH vai ficar tudo centralizado no local só. Você, quando coloca o CNPJ, já puxa direto da Receita Federal as certidões negativas para verificar se aquela empresa está apta ou inapta. Verificar se puxou as certidões negativas, você vai saber se está pagando ou não os impostos. Você vai se comunicar pela plataforma, porque há uma assinatura digital na plataforma. Você sabia disso? Então, quando eu me relaciono com o meu prestador de serviço, o que eu mando para ele, tudo por dentro da plataforma. Acabou o e-mail, acabou o WhatsApp, acabou fumaça. Uau. Agora é tudo pela plataforma. Então, é assinado digitalmente. Gente, R$ 49,90. Ah, Tarcísio, tem alguma coisa errada aí. Agora, o contratante vai ter que ter uma assinatura. Sim. Que custa R$ 49,90. Mas, para o contratante, ele pode até emitir a nota fiscal pela plataforma. Que incrível. Entendeu? Então, quando você contratada e eu contratante, por exemplo, eu tenho uma plataforma, já está liberado, fácil, você que vai ser contratada por mim, você é o PJ, você quando se loga no sistema, pela coordenada que a gente vai dar, eu já enxergo você. E aí toda a comunicação é por dentro do sistema de ferramenta. E você fica com acesso a essa ferramenta por 5 anos. Então, um ponto também que é importante para você que é contratada, você que é o PJ, eu sempre digo, PJ, se você é um profissional intelectual, gente, presta atenção. Se você é médico, se você é engenheiro,
se você é profissional de tecnologia, se você é dentista, se você é corretor de imóveis ou de seguros, ou seja, qualquer tipo de corretor, você está trabalhando como CLT, me desculpa. Se você já ganha a partir de R$ 5.000, você está rasgando dinheiro. Então, é importante que essa galera que não sabe as vantagens de se tornar PJ entenda, você está perdendo grana. Entendi. Então, uma das coisas também que eu acho que você tem se deparado aí Tarcísio, eu tenho alguns casos, por exemplo, que a atividade A, a atividade B, ela pode ser PJ, não pode ser PJ. Como é que você lida com isso no dia a dia, Hilda? Então, eu tenho muitas perguntas de RH, né, dos empresários também, líderes, quem que eu poderia contratar? E não tem essa informação. E às vezes, como a gente falou anteriormente, o cargo ele não tem como ser, ele é subordinado direto na função que ele faz, ele precisa ter alguém acima dele. Então esse cara a gente não consegue contratar. Sim. Mas por vezes... recepcionista, uma secretária, um ajudante de pedreiro, sei lá. Um pedreiro, né? Não tem como. Mas, por exemplo, numa engenharia, que eu também atendo o pessoal da engenharia, já fiz até treinamento de palestra com eles. O engenheiro pode ser PJ. Pode ser PJ. O mestre de obra pode ser PJ. Pode ser. O arquiteto. O arquiteto. O eletricista eu não consigo. Só que a gente tem o software, mas é importante que você que está assistindo aqui essa live, esse podcast, você entenda que não é só comprar o software de R$ 49,90. Você tem que também adquirir o método PJ, que é o que a gente vai implantar na tua empresa para que você não possa cair num abismo. Por quê? Aí vamos nesse exemplo aí que você colocou. Se eu for contratar, por exemplo, o mestre de obras, e aí? Eu tenho que adequar esse comportamento desse método de obras, que eu vou dar aqui um exemplo, e mudar a metodologia de como eu vou tratá-lo. Eu não posso tratá-lo como CLT, eu tenho que tratá-lo como PJ. Isso aí nós analisamos caso a caso, atividade por atividade. E implantamos o método, para que você não possa ter problemas de passivo trabalhista. Então, nesse exemplo aí que você citou, por exemplo, do mestre de obras, eu tenho que mudar a minha forma de cobrar o trabalho dele. Eu não posso exigir dele que ele bata ponto, eu não posso exigir dele que ele esteja no horário tal. Eu vou dizer, meu amigo, a gente vai fazer um contrato aqui, onde eu vou estabelecer um projeto, que é levantar a casa, por exemplo, e você vai me dar o tempo, aquilo que a gente já falou. E aí ele, confortavelmente, ele vai nos dias que ele quiser ir, mas ele tem que obedecer o prazo da entrega daquele projeto. E outras coisas más, que é inserida no processo de acompanhamento daquele PJ, de modo que você não possa ter nenhum problema no futuro em relação aos processos. Mais uma vez eu digo que a gente estudou, a gente acompanhou os processos, verificou todos aqueles processos que foram ganhos, fizemos o software e o método, mas também a gente acompanhou aqueles que perderam, porque houve alguma desatenção em relação a alguma situação ou outra que não foi atendida. Então, é importante que contrate PJ, mas contrate com método, que é tudo isso que a gente já falou, né? Como você vê, Hilda, a economia atual do Brasil, em termos de custo para você contratar o CLT versus PJ, quem sai ganhando? Na verdade, hoje, infelizmente, o contratante no método do CLT, né, pelo CLT, tem um custo muito alto. Tá. Infelizmente, é o dobro, né? Você contrata uma pessoa de R$1.000, aqui um número hipotético, ele sai por R$2.000 para a empresa. Obviamente, no líquido, o CLT ganha menos, foi a conta que a gente fez aí, e o PJ tem clareza e muito maior o rendimento, e sai muito mais... É mais efetivo para a empresa também. O PJ ganha mais, porque ele vai ter um salário maior, obviamente, e a empresa tem um custo menor. Então, eu acredito que, nesse caso, o PJ, em algumas soluções estratégicas, tem
tende a ser uma melhor escolha, não só para o empresário que vai contratar, mas para o contratado que vai entregar um trabalho de excelência por um valor adequado, justo, e essa empresa não vai ter aquela preocupação de ter tantos tributos. Sim. E, claro, nessa brincadeira, o nosso Brasil ganha também. Sim. Porque todo mundo tem que pagar. Todo mundo tem que pagar. E precisa trabalhar. E paga na medida correta. Sim. O que realmente o justo. Justo, exato. Me fala um pouco sobre essa situação de contrato que a gente vê aí nas empresas que contratam PJ, como são feitos esses contratos, se você entende que há uma vulnerabilidade em relação a passivo trabalhista. Sim. Ou algumas nem têm contrato. É isso que eu ia te falar, porque muitas empresas de pequenos e médios porte, por vezes não tem nem a contabilidade para dar um suporte, muito menos um advogado. Aí o que faz? No Google, pai Google, Ctrl+C, contrato Ctrl+V. lá qualquer, que é Ctrl+C, Ctrl+V, e não dá para tratar o PJ numa especialidade tão complexa, e o PJ específico. Por exemplo, um PJ de TI, ele tem atribuições que o PJ lá, o engenheiro da construção civil não teria. Tem, é uma coisa específica. Exatamente. Então, infelizmente, por vezes, quando a empresa tem esse comportamento de achar que está economizando, não tendo uma consultoria, não tendo um contrato correto, direcionado para esse PJ, ele fazendo produção de prova contra ele. Por isso que nós temos tantas ações trabalhistas. Infelizmente, é o que a gente percebe. E isso muito comumente acontece. Parece mentira, mas é verdade. As pessoas têm o Google como se fosse o pai da verdade, que não é. Que não é. Então, baseado nessa sua colocação aí, a gente, quando criou o método PJ, a própria ferramenta, ela já disponibiliza um contrato que ele foi muito bem elaborado. Eu ofereço aí a qualquer departamento jurídico que possa fazer análise, onde ele prevê todos os detalhes, todas as nuances, para que você realmente possa atender toda uma rotina, vencimento do contrato, PJ substituto, que é uma das condições quando você quer quebrar, digamos, a PJização, o CLT, é você ter o substituto nas férias. Isso aí ele é colocado quando há o treinamento do nosso método PJ. Podem pesquisar todas as causas que houve no Supremo Tribunal, se você tinha um bom contrato e se você fazia substituições, por exemplo, no caso de descanso não remunerado, não vamos chamar aqui de férias, mas descanso não remunerado, que ele tem que ter um método para poder quebrar. Isso aí ele é apresentado quando o nosso cliente contrata. Então, um contrato bom, sistema do dia a dia com aquele PJ e toda a comunicação ali por dentro, assinado digitalmente. Então, não tem mais, como eu disse, não tem mais comunicação por fora, não tem mais ruído. Então, para evitar o passivo trabalhista, você tem que ter um método, tem que ter um sistema. E esse objetivo dessa plataforma é justamente fazer com que você tenha um RH com mais controle, evitar passivo trabalhista e também poder economizar. Então, você tem que ter o software e o método. Então, hoje o método PJ que está sendo implantado aí no Brasil, só que a gente tem experiências com advogados aí de mais de 30 anos também no mercado, contadores, enfim. Foi uma compilação de informação, de conteúdo, de sistema, para que realmente viesse ocupar essa lacuna que existe aí no mercado, que estava realmente uma bagunça, e a gente diz, como é que você está contratando o seu PJ? Essa é a pergunta. Como você está fazendo a sua contratação? Ela está sendo feita de forma segura, usando os procedimentos, o que uma justiça espera de você? Porque se você for deixar para resolver depois que o problema vir, às vezes muitas empresas por aí afora até fechou. Então, evita o passivo trabalhista. Trabalha no preventivo. Trabalha no preventivo, seja no método CLT ou seja no método PJ. Só que a gente já sabe, já é fato, que no método CLT é um absurdo em termos de passivo trabalhista, tanto é que a gente é o número 1 no mundo. Então, a gente tem que agora aplicar o método para a contratação do PJ para que possa minimizar, evitar, porque isso é possível. E repito, PJ não é crime.
Mas fala um pouquinho da sua consultoria, Hilda. Em que você pode ajudar os empresários na contratação que você oferece aí no Brasil inteiro? Você atende o Brasil inteiro, é isso? Atendo o Brasil inteiro com treinamento, com palestras e também com mentoria para deixar esse RH, o gestor, o líder, o empresário, consciente dos seus deveres e direitos. Claro que através de treinamento, por exemplo, na implementação, você me disse que esse método custa R$ 49,90? R$ 49,90 é o software, a ferramenta. Tá? Que eu vou poder ter todo o controle de nota, isso. A minha comunicação vai ser dentro desse software. Tudo dentro do software. Eu acredito que a gente vai poder trazer mais leveza para os empresários, exatamente. que eu estou atendendo já, Sim. que tem dificuldade. Só que não é só o software. Sim, aí a gente traz para a contratação do método, que também começa com um valor irrisório aí que a gente oferece, mas depende. Às vezes tem empresas que quer que a gente dê um treinamento em loco. Olha que incrível. Tá? A gente vai. Tem empresas que quer o atendimento por videoconferência. A gente dá o atendimento por videoconferência. Tem empresas que basta um e-book da vida e ele se acha capaz de implementar. Nós cedemos o e-book. Existem empresas que ela diz assim, Tarcísio, eu não vou contratar um funcionário, digamos, R$2.000, para fazer o controle da plataforma. Eu prefiro te contratar e você nos dá todo o gerenciamento. Porque aqui a gente já sabe como é que faz. Fica mais fácil. Olha que incrível. E tira daquele ambiente interno da empresa qualquer risco de passivo trabalhista. Então, ele está contratando a empresa fora do ambiente dele. Então, fica mais seguro. E nesse método, o método só para a gente fazer o gerenciamento e o acompanhamento, custa R$ 499,90. R$ 499,90. Agora, se você quer um atendimento que a gente implemente no seu local, treinamento dos seus PJs, treinamento do seu RH, porque, gente, não adianta você ter a ferramenta e misturar gato e rato ali dentro do mesmo saco. Não vai. Sim. Não vai rolar. Até porque se aparece lá um fiscal, as pessoas não sabem nem como se comportar. Como você vai atender esse fiscal? Tudo isso está na pauta do treinamento. Olha que incrível. Como o RH vai chamar um PJ para um treinamento? Você não pode chamar o PJ no mesmo sistema que você contrata o CLT. O CLT você vai chamar, vai convidar o CLT. Você vai dizer, CLT, preciso do seu comparecimento tal dia, tal horário. Não é assim. O PJ você vai convidar. Entende as nuances? Sim. Então, são vários detalhes. Eu não posso dar um tratamento para aquele funcionário PJ que ele faltou, eu vou dar o mesmo tratamento para o CLT. Gente, CLT é outra pegada. CLT, quando falta, ou ele prova... Ou desconta. Ou se ele faltar e não tiver justificativa, eu vou descontar das férias, vou descontar do salário dele, etc. Do PJ é diferente. Eu posso até substituir? Do PJ eu posso substituir. E eu fico sem a lacuna? Desde que faça a substituição com o método. Dentro do contrato. Porque eu não posso, por exemplo, fazer uma substituição de um PJ com CLT. Não, tá tudo errado. Nenhum. Então, entende que são vários detalhes. Nuances. Quando eu vou, como eu disse aqui, eu vou convocar uma vaga de PJ, eu não posso convocar a vaga de PJ igual a vaga de CLT. Isso gente, é importante. É imprescindível. Isso porque é importante. Já teve vários casos de processos trabalhistas que perdeu-se porque a forma com que foi convidado aquele PJ foi como se fosse o CLT. Então não pode ser de forma impositiva. Tem que ser convidativa, vamos dizer assim. Sim. Entende? É parceiro. O PJ ele é parceiro. Eu não posso exigir que seja feito determinada tarefa, eu não posso exigir, eu não posso colocar esse parceiro num grupo de WhatsApp. Enfim, são várias nuances que tem que ser verificada, que tem que ser atendida, para que você possa realmente fazer uma contratação PJ com segurança. Se você contrata PJ contratante, você vai ter a economia, eu provo. Se você vai contratar o PJ, você vai ter um profissional trabalhando com maior alegria, maior tranquilidade, que é isso que a gente espera do colaborador, não importa se ele é PJ ou CLT, ele tem que trabalhar realmente positivo.
Por outro lado, o contratado PJ também vai trabalhar de uma forma bem mais feliz, porque a gente trabalha por grana, a gente não trabalha por benefício. Sim, lógico que não. Eu quero é grana, não quero trabalhar por benefício. Sim. E outra, eu na condição de PJ, eu posso ter mais de um contrato. Eu flexibilizo o meu horário. Eu flexibilizo o meu horário, se eu trabalho de home office. É isso que eu estou pensando. Que é uma condição maravilhosa. Sim. Eu trabalho de home office e eu vou poder ter mais de um contrato. Desde que no contrato reze que não há exclusividade. Porque se eu sou PJ e eu peguei um trabalho e lá se exigiu, principalmente o pessoal de TI que trabalha segurança para banco, e se coloca uma cláusula de exclusividade, aí eu tenho que cobrar 2x para eu não precisar buscar outros contratos. E digo mais, se eu sou PJ contratado, eu era CLT, passei a ser PJ, e eu agora vou trabalhar de home office, e eu tenho uma condição dentro da minha expertise, não importa o que seja, engenheiro, médico, seja lá o que for, e eu tenho condição de ter mais de um contrato, mas chega um ponto que eu não aguento, eu posso subcontratar. Então a gente ajuda também até nessa subcontratação. Então olha como o universo se abre. Então a mudança de você ser CLT para o ser um empresariado PJ é uma mudança de chave realmente radical. Gigantesca. Então, tanto para o contratante como para o contratado. Resta apenas você ter o método PJ, que você vai ter o software e a ferramenta. O software, a ferramenta e mais o método. Olha que e aí a gente implanta esse método ou via, como eu disse, via videoconferência, ou vai um representante nosso, enfim, se dá um jeito. Olha o que é incrível, vou afirmar aqui, que é uma ferramenta a mais para o RH. Para o gestor. Para a engenharia, estão dizendo até que é EPI, viu? Olha que incrível. Porque realmente ajuda a fazer todo esse controle de uma forma eficaz. Só o software de gerenciar isso vai minimizar muito o tempo do RH. Muito. Vai trazer mais tranquilidade e mais segurança para o RH. E vão mais longe, o RH vai trabalhar muito mais confiante, parceiro do jurídico, sabendo que está respaldado e preservando a imagem da empresa e cuidando do financeiro da empresa, para não gerar nenhum tipo de ação trabalhista. R$ 49,90 para o contratante, R$ 49,90 para o contratado e R$ 499,90 para ser gerido, porque ao invés de eu pagar R$ 2.000 para uma funcionária ou um funcionário, eu contrato o método e vai ser gerido. Então, se você quer um treinamento mais eficaz, que eu recomendo, que é o tratamento em loco, né? A gente vai fazer o treinamento tanto do RH como dos PJ, aí é maravilhoso, você está brindado. Então, parabéns. Hilda, muito obrigado pela sua presença, eu estou realmente assim, felicíssimo, né? Eu tenho certeza que esse seu recado que você está dando aqui vai ajudar muito os empresários e os RH da vida, e que a gente realmente possa atingir o objetivo, que é ajudar a todo esse pessoal a poder entender o que é o método PJ, que não é nada complicado e fácil de ser adotado desde que tenha o método. Eu que agradeço a oportunidade, foi esclarecedor para mim, trouxe muita luz para que eu possa trazer isso dentro das empresas, trazendo mais leveza para o RH, treinando esses líderes com uma visão mais ampla e com uma ferramenta tão segura e por um valor muito mínimo. Eu quero agradecer pela oportunidade de conhecer o seu produto, o seu método. E eu acredito que você vai trazer soluções eficazes e assertivas para muitas empresas, para muito RH que está se sentindo sobrecarregado e, por vezes, se sentir até ameaçado em ter um PJ, por não saber como se comportar. Onde seguir? Por onde eu vou? Como que eu faço? O que eu faço? Então, eu estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Que nós façamos várias parcerias aí para o futuro, porque com certeza vamos disseminar isso para todos os RHs do Brasil, para que todo mundo ganhe e todo mundo trabalhe de acordo legal, de acordo com as legislações. Muito obrigado, Hilda. E você que está sendo na nossa audiência aí, nós vamos deixar uma forma para você entrar em contato, ou com o método PJ, ou com a Hilda, se precisar aí da consultoria, que eu recomendo, que ela realmente é uma profissional exemplar e que já ajudou muitas empresas pelo Brasil afora. Muito obrigado. Boa tarde.